Senador Paim, mais uma vez é um prazer que o senhor nos concede uma honra desse bate-papo, né? A gente agradece o seu tempo, que a gente sabe que é disputado. E hoje a gente gostaria de aproveitar para falar sobre alguns temas que são importantes para o povo brasileiro, e a gente gostaria de ver a sua perspectiva e a sua visão sobre esses temas. O primeiro ponto que a gente gostaria de começar observando é que hoje a gente sabe que tem um acesso muito fácil às redes sociais, onde as pessoas hoje em dia, de uma maneira muito fácil, são jornalistas, juízes, e criam aí aquilo que nós chamamos de fake news, que são notícias falsas, né? Recentemente, até nós ficamos perplexos, porque o senhor senador que lutou tanto contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária foi vítima de uma fake news. A gente gostaria de saber como o senhor recebeu essa notícia, quais são as ações que o senhor pretende aí para coibir um pouquinho também desse fake news contra o senhor. André, primeiro dia da minha alegria estar aqui conversando com você e conversando para o Brasil, né? Porque muita gente está acompanhando aí o teu blog nesta tarde da Semana da Páscoa. Então, primeiro, André, dizer que essas pessoas que agem, eu diria, de forma até covarde, né? Até covarde e desonesta, atrás dos chamados fake news, né? E mentem, acusam e faltam com respeito com o seu semelhante. Eu te confesso que eu tenho um pouco de pena deles. São pessoas estreitas, atrasadas, ignorantes, que não entenderam que a mentira ela vai avançando e até ali na frente ela vai acabar tropeçando em si mesmo e a verdade surgirá sempre. Por isso que, André, veja bem, quando eles fazem esse tipo de provocação, eles me dão a oportunidade de eu dizer também aqui, e o Brasil vai saber, porque teremos um debate na televisão, porque estão muito preocupados se eu vou ou não me eleger, o povo gaúcho brasileiro, que o Brasil todo ajuda uma campanha em bola estadual, né? Eu, na última campanha, companheiro de outros estados fizeram um trabalho belíssimo, e a verdade virá. Por exemplo, eles não têm como me atacar. Não, mas o que tu fez então para o aposentado? Então eu digo, a lei dos 147%, a única vez que o aposentado recebeu 147% de reajuste foi de minha autoria. O Estatuto do Idoso, que beneficia 46 milhões de pessoas, é de minha autoria. Mesmo na era do governo do presidente Lula, quando os aposentados receberam 80% de reajuste sobre o PIB, não receberam 100%, mas 80%, foi um trabalho também nosso no Congresso Nacional. Trabalhamos muito nessa área. A própria lei, que veja bem, para se aposentar, devido ao governo anterior, era o famigerado fator previdenciário. Bom, nós construímos a Fórmula 85-95, primeiro para os servidores públicos. O senador Tião Viana, que é governador do Acre, foi fundamental nesse processo junto comigo. E depois agora nós ampliamos para o trabalhador do regime geral, não só para o servidor, permitindo então que o trabalhador se aposente, a mulher trabalhadora, com 30 anos de contribuição, porque a proposta do Temer é 49. Nós aprovamos com 30 e é lei. Quem está assistindo nesse momento pode saber. Com 30 de contribuição e 55 de idade, e não 65, se aposenta com salário integral. O homem, 35 de contribuição e 60 de idade se aposenta também com salário integral. Mas não foi só isso. Depois, para prejudicar o aposentado, eles vieram com a reforma da Previdência. O que nós fizemos? Trabalhei, articulei, eles duvidavam que eu iria conseguir chegar lá, e instalamos a CPI da Previdência, que aí beneficiou todos os aposentados, que acabamos com a farsa, que a Previdência estava falida e que não daria então para manter os benefícios. Desmontamos isso, eu precisava de 27 assinaturas, consegui 62,
O senador Renan José de Brasília foi o relator. Trabalhamos em conjunto, provamos que a questão da nossa seguridade, onde está a Previdência, porque seguridade é Previdência, assistência e saúde. Eu fui constituinte com muito orgulho, lá com Covas, com Ulisses, com Lula, com Olívio, fomos constituinte e formatamos a Constituição Cidadã. E lá nós já sabíamos que a tendência nossa era ter muito mais anos de vida em relação àquela época. Então nós votamos para a Previdência, contribuição sobre lucro, sobre faturamento, PIS, PASEP, jogos lotéricos, contribuição do empregado e do empregador, e ainda toda vez que você compra ou vende, por exemplo, um imóvel, você também paga um percentual para a Previdência. Com isso, nós asseguramos que se não fosse de lá para cá a corrupção, a sonegação, os refis que acabam dando, os governos acabam dando, como agora recentemente aconteceu, por exemplo, aquele perdão de 25 bi para o Itaú, se não fosse, infelizmente, a tal de apropriação indébita que alguns setores do empresariado, desconto do trabalhador, 25 bilhões por ano e não repasse para a Previdência. Se não fosse a DRU, que desde que ela foi criada, atualizada, dá algo em torno de um desvio de 1,5 trilhão. Se não fossem os grandes devedores, grandes bancos principalmente, e JBS da vida, que devem, não negam, não pagam, ficam sempre esperando a anistia desse ou aquele setor do Congresso Nacional. Então, tudo isso, eu duvido que eles tenham um outro senador na história do Congresso Nacional, na história, que tenha feito mais do que este senador para os aposentados. Falo isso com satisfação, mas também agradeço a todos os parlamentares de Câmara e Senado que colaboraram com essa minha caminhada. Até é muito importante a gente parabenizar o senhor pelo grande feito da CPI da Previdência, que mostrou que ela é superavitária e não existe o déficit, mesmo as empresas que ainda devem, né? Ainda nós temos uma previdência superavitária e nós até discutimos isso em outras conversas e nos felicita muito. Tiveram que recuar, hein? Eles queriam aprovar na Maga esse ano com o trabalho coletivo da sociedade organizada, centrais, confederações, a CPI e tudo aquilo, a Frente Parlamentar Mista, né? Em defesa da Previdência que eu coordeno junto com o Arnaldo Faria de Sá, nós conseguimos deixar eles no brete. E eles acabaram recuando, foram intervir no Rio, e com a intervenção não pode mais fazer reforma esse ano. Mas eu quero aproveitar, por isso que eu peguei o teu gancho, eles voltarão ano que vem. Por isso que nós temos que ter os melhores quadros reeleitos e outros que virão novos para resistir de novo ao ataque que eles farão à nossa seguridade, consequentemente à Previdência. Exato. Eles vão tentar atacar de maneira constante, né? Dependendo da reeleição. Inclusive a fake news eu acho que afeta diretamente agora as eleições. Produzir a fake news agora é um ato de covardia, né? Porque é para denegrir a imagem de alguém, no caso, por exemplo, do senador Paulo Paim, que nos honra com essa conversa, é denegrir a vossa imagem, senador, para conquistar, de repente, o voto para outra pessoa, né? E como o senhor bem disse, o senhor lutou tão bem aí e continua lutando pela Previdência, contra a reforma trabalhista, o senhor que é um defensor aí árduo, né, da democracia, e realmente chega a ser assim, um ato de um ataque deliberado, né? Eles não têm argumento nenhum, sabem que não tem como me atacar, não vão me achar em lista nenhuma, seja o que for, pela seriedade do nosso mandato. Então eles começam a inventar mentiras, que eu não sei como é que um cidadão chega em casa de noite e olha para o filho, olha para o pai, olha para a mãe, olha para os amigos, porque ele é um mentiroso, ele é um covarde, ele se esconde atrás desse tal de fake news para dizer inverdades, não só sobre mim, sobre outras pessoas também. Que bom que o ministro Fux, né, do Tribunal Superior Eleitoral,
está trabalhando para que essas pessoas desonestas, que vão pagar o que fizeram aqui ou lá em cima, amanhã ou depois, sejam punidas, porque é crime o que estão fazendo. É crime. Sim, é um crime gravíssimo. Inclusive, também, recentemente, uma outra pessoa que foi vítima de fake news foi a vereadora que foi executada, a Marielle Franco, que também foi brutalmente assassinada, e soltaram um monte de fake news falando que ela teve um filho com o Marcinho VP, e as pessoas já começaram a tentar denegrir a imagem de uma pessoa que era uma defensora dos direitos humanos, falando também a questão da associação que ela tinha com um crime, né? É extremamente prejudicial. Veja, só para te ajudar não, para fazer um diálogo aqui mais aberto, que você não precisa de ajuda, você é um quadro que tem muita clareza do que está acontecendo no Brasil. Veja bem como é que você ataca com tanta desonestidade uma pessoa que já está morta. Veja bem, a pessoa já morreu e deu sua vida pelas causas do povo mais pobre. E como é que alguém tem tanta crueldade? Eu chego a ser tão ignorante que vai atacar uma pessoa que não pode mais se defender com mentiras, com inverdades. Felizmente, né, a justiça está tomando uma série de procedimentos e eles vão descobrir que ele está fazendo esse tipo de... Isso é banditismo. Banditismo puro, né? É uma ignorância nunca vista. Por isso que o Tribunal Superior Eleitoral, viu, o ministro Fux, está correto em começar a fazer um trabalho sério para que essas pessoas desonestas continuem atacando pessoas de bem. Sim, e na verdade também um dos fatores preocupantes que nós, membros do Plutocrata, temos discutido é que até mesmo fora o problema da fake news, a gente percebe que houve um desvio de 2 milhões de balas aí, que foram desviadas, que o ministro Jungmann falou que foi pelo correio, o correio disse que não pode mandar esse tipo de material pelo correio, que eles nem conseguiriam mandar, né? E eu gostaria de saber até mesmo qual que é a posição hoje que o governo federal, a gente sabe do ministro Fux pela questão da fake news, mas como está essa articulação, né? Como está a cobrança, senador, dos políticos no nível federal nesse tipo de situação? Olha, pelo menos eu tenho percebido que no Congresso, apesar das divergências no campo ideológico e até no campo programático, enfim, de programas de ação e de visão de sociedade, porque a democracia é assim, nem todos são obrigados a pensar igual, né? Cada um, enfim, defende aquilo que mais acredita. Eu fiz antes aqui uma outra fala ao vivo para todo o Brasil. Eu, com muito orgulho, disse que me inspiro em filosofias como a de Jesus Cristo, Semana da Páscoa, né? Que foi o maior revolucionário de todos os tempos, em filosofias como Gandhi, como Mandela, como Zumbi, como Martin Luther King. São filosofias do bem, que eu inspiro o meu mandato. E aqueles que pensam diferente, bom, é um direito deles. Eu tenho que permitir que eles expressem o ponto de vista e fazer o bom debate, mas não deixar, eu acho que é obrigação de todos nós democratas, que a violência campeie no nosso país, que na base da bala, do chicote, enfim, isso eu não gosto nem de repetir isso, que lembra o tempo da escravidão, que pegou muito meus antepassados. Eu tenho clareza que meus antepassados sofreram com a chibata, com o perolinho, né? Eu sou um senador negro, sou o único senador negro assumido e que está no Congresso, mas eu olho para todos, para mim branco, negro, índio, como eu dizia, cigano, a liberdade de orientação religiosa, sexual de cada um, enfim, eu respeito a nossa comunidade, enfim, os humanos, né? Nas vias políticas humanitárias, por isso que tenho me dedicado tanto a essa visão
de que a solidariedade, a fraternidade, a diversidade, a igualdade, direitos iguais. Por exemplo, eu luto lá há mais de 10 anos, o projeto, se não me engano, é de 2011 ou 2011, quase 10 anos, né? Temos 2018 já, para que simplesmente a mulher tenha o direito ao mesmo salário que o homem, né? O projeto veio da Câmara, do deputado Márcio Fortes, e eu trabalho como relator para aprová-lo. Já apresentei o projeto, o relatório final, mas infelizmente ainda por uma discriminação, o Congresso não aprovou que a mulher tem que ter direito ao mesmo salário que o homem na mesma função. O meu relatório foi favorável, mas infelizmente até agora não aprovou. O plenário do Senado não aprovou. Agora, pegando um gancho do que o senhor falou, senador, nós falamos sobre a escalada da violência que tem sido, tem tido um aumento muito grande, né? Essas incitações por políticos tanto do Senado quanto governador, deputado, vereador. É um absurdo essas incitações à violência. E a gente percebe que a Constituição não está sendo respeitada, que o direito de ir e vir está sendo cerceado, e que tem agressão, inclusive ameaça contra ministro do Supremo Tribunal Federal, e que a gente está praticamente perdendo o Estado de Direito. A gente está assistindo uma derrocada da democracia. O senhor, como um grande defensor, um democrata, gostaria de ouvir um pouquinho o senhor sobre essa escalada da violência. Como a gente faz para tentar coibir? Porque eu também não sou a favor de uma retaliação, e eu até fiz um vídeo falando disso, que eu não sou a favor também de uma retaliação porque alguém acha que tem que levantar o relho contra qualquer ser humano que seja. Devemos fazer igual ou pior com ele, né? Porque, até como o senhor disse, Gandhi tinha uma frase excepcional: olho por olho, alguém algum dia acaba cego, né? Exatamente. Você tem toda a razão. Essa escalada da violência é algo terrível. Veja, nós tivemos o caso da vereadora Marielle, né, do Rio de Janeiro, que simplesmente levou 4 tiros na cabeça. Veja onde nós chegamos. E até o momento não... mais baixo possível. Exato. E até o momento a gente não vê nada que sinalize que os assassinos sejam presos. Enfim, quem matou Marielle? Essa é a pergunta que o Brasil e o mundo quer saber. Exato. E outro exemplo, aqui na cidade que eu nasci, Caxias do Sul, nós tivemos uma menina, Nayara, 7 aninhos de idade. Foi raptada pelo chamado pelo chamado senhor do bem, que trabalhava numa grande empresa lá em Caxias. Ninguém imaginava. Ele raptou, estuprou, consequentemente violentou e matou a menina. Veja para onde está indo essa violência, essa truculência, um crime hediondo como esse. Os 2 crimes para mim aqui, só como referência, mas milhares de brasileiros estão sofrendo, seja policial, seja civil, seja criança, seja idoso, que estão à mercê desta violência absurda. E por isso que lá no Senado eu estou fazendo um ciclo de debate contra a violência, contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra a nossa gente, contra o nosso povo, né? E está sendo muito interessante esse ciclo de debate. E eu quero aqui deixar muito claro, porque tem a mania de alguns dizerem que a gente só olha para o civil. Não é verdade. Eu tenho preocupação e trabalho lá sim, e recebi inúmeras vezes policiais militares também que são assassinados, civis que são assassinados, independente da idade, e trabalhamos para que os direitos humanos abrace a todos e que a gente possa então caminhar junto na defesa da humanidade. Não importa se é homem, se é mulher, se é civil, se é militar, se é criança, se é adolescente, se é idoso, conforme a sua religião, a sua orientação sexual. É isso o nosso trabalho,
lá no Congresso. Esse ciclo de debate, eu posso te dizer que está indo muito bem, e nós apresentaremos, então, no plenário, logo ali na frente, propostas que vai desde a integração total das polícias, pelo menos, né? Ao mesmo tempo, eu apresentei há muito tempo atrás um fundo para a segurança, que foi avançando, mas o meu projeto é bem mais amplo e está lá. Nós temos que ter uma visão humanitária para salvar vidas, que é o que Jesus sempre nos ensinou, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Sempre se não colocar no lugar do outro antes de fazer qualquer tipo de ação que possa prejudicar aquele que está sendo alvo daquele movimento. Enfim, solidariedade, fraternidade, como diz a campanha da CNBV. Exato, e inclusive o senhor citou muito bem o caso da Nayara, que era um tema que eu gostaria também de citar, por causa que assim, no Sudeste, aí no Rio Grande do Sul, teve uma repercussão muito grande, mas aqui no Sudeste, por exemplo, pouco se discutiu esse tema. Inclusive, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais violentos contra as mulheres e contra as crianças. Apesar da Lei Maria da Penha, a violência continua. Continua e tem um aumento, inclusive, principalmente aí eu falo já do estado de São Paulo, houve um aumento em 5% do estupro contra a mulher. Ou seja, nós estamos assistindo um processo de violência não só política, mas até num nível civil, social, cotidiano. E o senhor começou a falar de alguns projetos. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho melhor o que a gente pode esperar do senador Paulo Paim aí para os próximos anos em questão desse projeto em defesa não só do direito humano, mas em específico contra as mulheres e as crianças, senador. Primeiro dizer que eu tenho muito orgulho e aproveito esse espaço que você me dá, porque as pessoas não sabem. Nós fizemos até uma pesquisa, que eu sou autor do Estatuto do Idoso, autor do Estatuto da Igualdade Racial, autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Viajei o Brasil todo construindo a política de salário mínimo da inflação mais o dobro do PIB, e que depois passou a inflação mais o PIB, mas que foi importante e foi sancionado por presidenta Dilma e Lula, que tirou o salário mínimo de $60 e levou para $300. Apresentei há muito tempo atrás aquela ajuda correspondente a mais ou menos, na época, o salário mínimo, para aquelas pessoas brancas e pobres que estão na universidade, que era uma ajuda para se manter na universidade, e que se tornou também lei por participação do Executivo. Trabalhei muito na política de cotas do Estatuto para que brancos, porque a gente fala em cota, eles pensam que é só para negro, viu? Não é verdade. É cota para brancos, negros e índios pobres. Sim. Que sejam oriundos de escolas públicas, que 50% das vagas sejam para esses. E as outras 50% livre-arbítrio, enfim, para quem ganha e tem uma vida melhor até, né? E, naturalmente, se você me perguntar hoje, além dessas, são mais de 1000 projetos de leis, em torno de 100, eu posso dizer que são leis. Eu tive participação no ProUni, um dia a história vai contar, e tenho muito orgulho disso. Tive participação no Pronatec, o meu projeto era o Fundep, mas também por aí caminhou depois. E que bom que caminhou, né? Não sou daqueles que diz, olha, se eu estava com essa ideia, a minha ideia não passou, mas passou um outro, isso é que interessa. Eu tive participação direta para acabar com o voto secreto no Congresso. Desde a Constituinte eu vinha perseguindo. Passou no fim uma PEC semelhante, mas inspirada na mesma que eu tinha apresentado lá atrás. Isso é bom, não é só para mim, é para todos, e todos que trabalhavam nisso. Eu participei ativamente, e não é de minha autoria, mas participei e votei, porque estava lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Participei e respeito e contribuí também com a Lei Maria da Penha, né, em defesa das mulheres. Mas se você me perguntasse, mas pai, tudo bem, digamos que você seja reeleito, e digo sempre, com o povo gaúcho, mas com o apoio que sempre recebi de todo o Brasil. Os brasileiros têm parente no Sul, né?
e eles fazem contato e vêm para cá e me ajudam muito. São uma campanha muito pobre em mim, todo mundo sabe, porque eu não defendo, nunca dependi de dinheiro de Pedro, Paulo, João, sabe o que eu estou dizendo, né? De banqueiro, enfim, dos grandes grupos econômicos. Foi sempre uma campanha chamada, o que eu digo na época, a primeira campanha, permita que eu diga, baseada no papel de pão. Quem tem mais ou menos a minha idade sabe, aqueles pão de meio quilo, nós pegávamos o papel, cortava em pedacinhos, escrevia o meu número, e assim que eu cheguei a ser deputado federal constituinte. Então, sempre uma campanha artesanal, né? Como estamos agora falando aqui da crise no país. Mas a proposta que eu mais gostaria de ver aprovado, primeiro, não deixar aprovar a reforma da Previdência o ano que vem, né? Tem que estar lá para não deixar. Continuarei firme, mostrarei lá a cartilha da CPI da Previdência, marcarei e mostrarei a cartilha da CPI da Previdência, que mostra que não é necessário fazer essa reforma para tirar direito. Está aqui a CPI, eu quero mostrar também o ano que vem, está todos os dados aqui dentro, que não tem que tirar direito nenhum da mulher, não tem que tirar do homem, não tem que tirar do aposentado, não tem que tirar para quem está chegando agora no mercado de trabalho, porque é só problema de gestão. E aqui eu provo isso, e fiz um debate esse ano, fomos vitoriosos, eles recuaram, tiveram que recuar, e vou fazer o enfrentamento, se Deus quiser, e os brasileiros, se me ajudarem, né? Que tem que votar. Não estou fazendo campanha aqui, só tem voto cada um no seu candidato. No ano que vem. Agora, isso é uma coisa, manter a Previdência firme, como eu provei, junto com outros companheiros, aqui com esta CPI. Segundo, a reforma trabalhista. O que eles fizeram é um crime hediondo. Aquilo ali, eles rasgaram tudo que nós tínhamos conquistado, da era Getúlio até hoje. Todas as conquistas trabalhistas. Todas. Passaram a régua, acabaram com tudo, porque quando tu diz que vale um negociado não que está na lei, bom. E nós sabemos, que já falei uma vez com você, na relação empregado e empregador, quem tem força é quem tem a caneta para demitir e admitir, né? Então ele diz, tu concorda com isso ou tu está demitido? Claro que o trabalhador vai ter que recuar, né? Para não ser demitido. Quando eles botam o trabalho intermitente, meu Deus do céu, é que você vai ganhar algumas horas durante o mês e dá graças a Deus ainda. Se eu vou dar um exemplo, se trabalhar 17 horas durante o mês, no fim do mês tu tem que pagar. Tem que pagar R$3 para corresponder à Previdência, senão você não tem direito nem sequer à Previdência. Mulher gestante, grávida, trabalhar insalubre, alguns exemplos só. Não permitir que o sindicato acompanhe a rescisão de contrato, nem o teu advogado. Eles agora estão demitindo por correspondência. Saiu alguns dados recentemente oficial que o arroxo salarial, o poder de compra do brasileiro diminuiu muito nesses praticamente 6 meses aí, mais ou menos 6 meses, da reforma da trabalhista, que infelizmente a lei, eu até fui um dos relatores, ganhei na comissão, mas perdemos no plenário por uma maioria eventual. Então eu diria que, como eu sou relator de uma comissão especial que está discutindo a nova CLT, porque essa aí é CLE, é Consolidação da Lei do Empregador, e nós queremos construir do trabalhador. No dia 1º de maio, eu vou ter já a primeira versão, já estou na 19ª audiência, ouvindo ministros, juízes, especialistas no trabalho, centrais sindicais, empresários, porque eu quero conseguir um estatuto do mundo do trabalho, ouvindo empregado e empregador, enfim, toda a sociedade organizada. E não como eles fizeram, que simplesmente apagaram as conquistas do nosso povo, estão aí com esse projeto, eu diria, truculento, hediondo, mal feito, mal redigido, que houve recentemente um encontro de 600 juízes aqui no Brasil, e chegaram à conclusão que essa reforma é inaplicável. Aí o próprio Tribunal Superior do Trabalho criou uma comissão, não sei se é de 6 ou 8 juízes, para rediscutir o que fazer, mediante um imbróglio que a truculência de uma maioria eventual acabou fazendo acontecer, sob orientação, claro, do mercado. Justamente também sobre essas alterações que fizeram nas leis trabalhistas,
na minha perspectiva, a gente percebe que foi nitidamente para forjar alguns dados que não são verdadeiros. Como, por exemplo, falar que aumentou o número de trabalhadores, na verdade não aumentou. Demitiram 20 mil com carteira assinada e contrataram 20 mil, né, contrato autônomo, intermitente, e aí? Vai ver quanto que baixou o salário do trabalhador. Isso, e o que é pior, porque aí você diminuiu o ganho do trabalhador. Então, são números que não são consistentes. Ainda o Brasil tem 12 milhões de desempregados, e a gente viu recentemente numa pesquisa de IBGE, agora uma nova definição, que são os desempregados subutilizados, né? Que são aquelas pessoas que trabalham menos do que poderiam trabalhar, ou então não trabalham o suficiente, que estão nessa situação de autônomo. Aí o dado já chegou a 26 milhões, entre aqueles que têm emprego, os subutilizados e os desempregados. Chegou a um patamar: desemprego, subemprego e subutilizado. Já está em 26 milhões. Veja bem aonde nós chegamos. É um nível assim realmente desastroso. E eu também concordo muito com o que o senador disse, que é um problema realmente da gestão assim, pública mais básica, de você olhar que você está prejudicando o trabalhador, não está agregando nenhuma benesse nem a ele e somente a um lado. E nem ao Estado, que veja bem, pegando o seu raciocínio, quando tu arrocha o salário dos trabalhadores, significa que o poder de compra da nossa massa salarial não está à disposição para compra de produtos. Se você não tem dinheiro para comprar, quem produz não tem como vender. Então é o comércio, a indústria, vai no rolo compressor e gerar desemprego lá no final. E todos perdem. Por isso que eu gosto muito daquela frase: o empresário inteligente, ele paga bem o seu trabalhador, que o maior consumidor, para melhorar inclusive o lucro dele, é a massa que compra. É essa massa da classe média para baixo, que os ricos, nem compram aqui. Eles gostam mais de vir lá de Miami, né? Dizer que foram em Miami, foi, enfim, Nova York, né? Vim com os produtos comprados de lá. Exato, porque também aí a gente tem esse problema, né? A classe alta brasileira não é o que sustenta o mercado nacional. Realmente já a classe média para baixo que faz a roda girar, né? Só um assunto que eu gostaria de voltar um segundo, que o senhor falou da Marielle, que é extremamente importante, que foi quem matou Marielle. Nós precisamos, senador, cada vez mais cobrar o poder público, a Polícia Federal, o ministro Jungmann, sobre esta situação, de dar uma resposta para a gente manter até mesmo o conceito da democracia, para a gente mostrar que ela está viva. A gente precisa responder o que aconteceu no caso da Marielle, quem foram os culpados, o que aconteceu também no ataque da caravana com Lula, como a gente vai coibir esse tipo de violência com a Nayara, né, que está assim, extrapolando. Nós não podemos ser um país tão primitivo nesse tipo de situação, né? Inclusive a gente está voltando a primórdios tão primitivos que eu não imaginava ver, que a gente está voltando até a rasgar a Constituição, acabar com as leis trabalhistas. Em breve a gente está voltando à escravidão, né? Eles queriam, há pouco tempo atrás, você dá oportunidade com a tua fala, uma portaria para regulamentar o trabalho escravo. Teve que o Supremo Tribunal Federal dizer: não, pô, isso é demais, paguem com isso. Daí eles recuaram. Eu tive uma reunião com o próprio ministro do Trabalho, lá na Comissão de Direitos Humanos, e ele diz: olha, não, de fato, nós estamos revendo, não, essa portaria, fique tranquilo que ela vai ser revogada. E foi revogada. Mas aquele setor mais conservador do Congresso, que foi o Congresso que pressionou, que para votar na absolvição do Temer, quando o Tribunal Superior queria fazer o julgamento dele, aí foi a votação no Congresso, ele foi absolvido já 2 vezes, vai para uma terceira agora, com as últimas denúncias que surgiram, chamado Amigos do Temer, ele vai para uma terceira.
E aí negociaram para que o governo baixasse uma portaria regulamentando o trabalho escravo e que com isso eles votariam pela absolvição do Temer. Votaram pela absolvição, ele foi absolvido na Câmara dos Deputados, mas os processos continuam. E pelo outro lado, o Supremo então foi provocado e se posicionou, e depois eu interagi também, me lembro que fosse hoje, na audiência pública em que veio de trabalho, ele disse que estava revendo a portaria e felizmente foi revisto. Agora, se nós não fizermos nada, e como você levantou muito bem, essa violência cada vez mais espraiada pelo Brasil é algo incrível, né? Eu quero aqui, se me permitir agora lembrar, eu apresentei o Prêmio de Direitos Humanos na Comissão de Direitos Humanos com o nome Nayara, para que esse prêmio seja, esse diploma, né, seja ofertado todo ano para aqueles que se destacarem na luta contra a violência em relação à criança e adolescente. E o Rodolfo Rodrigues, eu quero destacar também, senador, apresentou o mesmo prêmio também para a Marielle, em relação a que eles destacaram em defesa dos direitos humanos da mulher, o prêmio também de direitos humanos. Então são dois prêmios que surgirão, um com o nome de Nayara e o outro com o nome de Marielle, para a gente iluminar as mentes, corações, né, e almas para trabalharem de forma mais firme, consistente, e que a gente descubra quem são esses bandidos, quem são esses assassinos, né? Porque, veja, o caso de Caxias, da Nayara já foi descoberto, já está preso. Já está preso. Agora o caso da Marielle, eu não vi uma luz ainda indicando quem foi que assassinou a Marielle. A Nayara, ele já está preso e vai pagar pelo que fez com a dureza da lei. Agora, eu inclusive vou fazer uma audiência pública no dia 6 agora, 9 horas da manhã, a semana que vem, né? Onde estarão presentes representantes da polícia aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul, que vai mostrar como é que eles chegaram e descobriram quem foi o assassino covarde que violentou, que estuprou a menina com 7 anos e matou. Esperamos que a questão da Marielle também seja respondida, como eu quero também que se descubra quem atirou no ônibus da caravana do Lula, que você lembrou aqui, né? Que independente se fosse Fernando Henrique, fosse quem fosse, podia ser o Bolsonaro, olha bem o que eu estou dizendo aqui, né? Ele tem todo o direito de viajar pelo país e defender as suas ideias, né? Como o Lula tem e os outros também têm. Agora não dá para nós concordarmos que vão sair metralhando os ônibus daqueles que pensam diferente. O pensar diferente na democracia, nos debates, nos comícios, nas audiências públicas, cada um vai expor o seu ponto de vista. Eu, por exemplo, vou apresentar a nova CLT para cada presidente da República e vou querer saber qual é o ponto de vista dele. Eu vou continuar firme, vou, como eu dizia para você, esta nossa CLT, que vai ser a verdadeira CLT, eu vou entregar uma cópia para cada candidato a presidente da República. E vou querer também saber deles, qual é a posição deles em relação à Previdência. Vou também querer saber, em nome da Comissão de Direitos Humanos, que a Regina Souza é a presidenta, e eu sou vice dela, mas fui presidente diversas vezes também, qual é a posição deles em relação à segurança. Isto é debate democrático no campo das ideias. O que eu não posso aceitar, e sei que o povo brasileiro todo não aceita, ou pelo menos 99% não aceita, independente de não ser ou ser o meu candidato. Agora, sair espancando, batendo e balhando as comitivas, isso é inaceitável. Na verdade, até uma pergunta muito importante, senador, que nós gostaríamos de fazer, é se o senhor acredita que esse ano, de fato, a gente vai ter uma eleição com um cunho democrático, com segurança para todos os candidatos, se vai ser respeitado a democracia, ou até mesmo o próprio ser humano. Eu não digo nenhuma questão de lei, mas
uma questão ética, uma questão de humanismo que a gente vê que está se perdendo um pouco nessa escalada da violência. O senhor acredita que a gente vai ter uma eleição tranquila e de fato aí? Eu sou daqueles homens que tenho sempre esperança, eu gosto da história do esperançar. É ter esperança e fazer acontecer. Eu acho que o Brasil tem tudo para passar por esse momento tão ruim, né? De tanto ódio, de tanta crueldade, de tanta maldade, que são pregadas por alguns, mas são uma minoria. Alguns perguntam, tu acha que vai ter eleições? Eu acho que vai ter eleição, sim. Vamos ter eleições em outubro e vamos trabalhar para isso. E espero que a disputa eleitoral se dê num alto nível, entre todos os candidatos, a deputado estadual, federal, senadores, governadores e presidente da República. E que o debate seja no campo das ideias e que deixe que a população julgue. Quem já é, no caso parlamentar, vai ter que mostrar o que fez. Eu falarei dos 1000 projetos, falarei de tudo aquilo que eu transformei ali. Sabe, André, que permita que eu diga, tudo que eu prometi na última campanha ao Senado, tudo eu transformei em lei. Não tem uma única questão que eu não tenho. A última é o fator previdenciário, que até hoje muitos não sabem que nós criamos uma alternativa ao fator, que é aquilo que eu expliquei aqui, né? Sim. Que é aquela fórmula 85-95, que permite que a cidadão se aposente com 30 anos a mulher e 35 anos o homem. Enfim, eu acho que isso é o debate político. Quem já vai ter que mostrar o que fez. Quem já está no cenário político. Quem está chegando vai ter que mostrar de onde veio, qual o seu passado, para a gente poder, o cidadão que vai votar, como é que ele vai se expressar em relação àquele cidadão na urna, ou seja, o presente, para projetar o futuro. Mas acredito sim que nós vamos ter eleições. Esse terrorismo, que eu diria que 1% quer pregar, não vai colar. O povo brasileiro, o povo gaúcho, estou me referindo aqui porque houve muito debate aqui no Rio Grande, é muito maior do que isso. Acredito muito na democracia, na liberdade, na justiça, no direito de ir e vir, na fraternidade, enfim, que é Páscoa. Que Jesus nos ilumine a todos nós, que Deus caminhe, ajude nessa caminhada de todos os homens e mulheres de bem. Me permite, olha tanta gente que está entrando aqui, que estão pedindo que eu cite, posso citar alguns? Claro. Aí um abraço então a todos vocês que estão assistindo aqui. Só peguei alguns, são centenas. Lorane, Graziela, Zenaide, Zalma, Maiara, Alaide, Sirlene, Jorge, Fátima, Cleida, Gleci, Marijângela, Sheila, Otomar, Paulo, Luiz Henrique, Rosane, Juliane. Essa Juliane, me permita, Cristiane, é uma agricultora familiar, que ela desafiou que um político fosse na sua propriedade. Você acha que até viu o vídeo, né? Fui lá, fiquei com ela lá e saí de lá com muito mais força para derrubar a reforma da Previdência em nome dos agricultores e derrubamos. O que é magnífico, senador, até me permita parabenizar novamente o senhor por essa atitude magnífica de até ser atencioso com as pessoas que estão comentando aqui. São centenas, viu? Aqui está correndo toda hora os coraçãozinhos aqui e tal. Eu fico muito feliz e muito gratificado que o senhor tenha essa atenção, tanto para conosco, tanto para quanto as pessoas que estão seguindo e acompanhando esse bate-papo. E quero agradecer mais uma vez o seu tempo disponível, que acho que a gente já passou até do horário combinado aí, né? Mas foi muito gostoso, viu? Eu sempre tenho um prazer enorme em conversar com o senhor. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Esse ano agora é um ano muito importante, é um ano que a gente vai ver um debate político muito acirrado, de ideias muito importantes como a sua, da melhoria da sociedade, da condição humana. Mais uma vez eu agradeço a você e desejamos a você e a sua família e a todo o povo gaúcho brasileiro uma feliz Páscoa, senador. André, eu também agradeço muito a você e permita que eu agradeça também em relação àquele fake news que
falou mentiras, bobagens, né, sobre o nosso trabalho em relação aos idosos. Eu quero aqui agradecer muito a COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que fez um belo trabalho e espalhou em todo o Brasil. A Federação dos Aposentados de todos os estados, que também mandaram para cá e reproduziram, mostrando o meu trabalho e condenando aquele fake news covarde, né? Que não tem cara de se apresentar, porque ninguém sabe quem é ele, né? Porque ele se esconde atrás. Vem conversar, vai lá no Congresso conversar comigo, eu não sou nenhum bicho-papão. Eu vou saber dialogar com você e mostrar. Entre na minha página no Senado, veja lá quantos projetos que aprovei em todas as áreas. Foi considerado pela UNB o senador que mais apresentou projeto contra os preconceitos e qualquer tipo de discriminação. O que apresentou, e foi estudo do próprio Congresso, mais projetos em defesa dos idosos e aqueles que mais precisam, né? Enfim, eu atuei em todas as áreas. Eu fico triste com isso, mas queria agradecer, inclusive, a Federação dos Aposentados do Rio Grande do Sul, o presidente Pedro, o presidente Varley da Nacional, as confederações centrais todas, que também mandaram aqui o maior apoio. Diz, não te preocupe, que isso aí é a visão de uma minoria extremista. Agradecer também ao MOSAP, que é o Movimento dos Aposentados e Pensionistas da Área Pública, pelo carinho que tem demonstrado, a Anfip, enfim, a todas as entidades da área pública, da área privada, do campo e da cidade, pelo carinho que demonstraram por toda a história e do bom combate que nós fizemos, combate no alto nível. Pode ver que vocês dificilmente ou nunca me verão atacando uma pessoa ou outra. Eu defendo causas, defendo ideias, faço debate, mas nunca faço ataque pessoal. E hoje, Semana da Páscoa, que Deus nos ilumine a todos, que a gente possa, nós todos, caminhar junto, numa frase que eu gosto muito, que não é minha, é dele, é do grande mestre, é de Jesus: fazendo o bem sem olhar a quem. Obrigado, André. Eu que agradeço, senador, mais uma vez, uma feliz Páscoa, obrigado pelo espaço, vamos voltar a nos falar em breve. E parabéns também à sua assessoria, sempre muito atenciosa com a gente, sempre abrindo esses espaços que são extremamente importantes, né? Abraço, até a próxima. Abraço. Até a próxima. Que Deus nos ilumine.